Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 78, é Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência, nós já estamos terminando. Eu não sei se nós vamos conseguir terminar hoje esse capítulo, mas tem praticamente 1,5 páginas para terminar esse capítulo. O próximo capítulo, os encarnados, né? As pessoas, é o segundo capítulo. Bom, mas então vamos lá. Aqui, deixa eu arrumar aqui essa bagunça. Você viu que eu não me preocupo, né? Na hora de gravar eu vou arrumar a bagunça. Mas é legal assim, né? Ser natural, né? Nada de, perdão do termo, nada de frescuragem. Então, Hermínio Corrêa Miranda, aqui ele trata de um caso. Então veja bem, é claro que não nos podemos colocar como seres puríssimos e redimidos, incapazes de errar. Estejamos assim preparados para uma interpelação, pois eles o farão, certamente. Então, nós já esclarecemos a respeito desse assunto no vídeo anterior, então, dando sequência. Certo espírito em grande estado de agitação, né? Desencarnação recente, em circunstâncias trágicas, me pediu que falasse com sua mãe, que eu conhecia, né? Embora eu não o tenha prometido, pois não tinha ainda o que dizer à pobre senhora. O espírito me cobrou logo na sessão seguinte. Então veja bem, os espíritos, eles nos cobram. Eles, mediante o nosso comportamento, as nossas atitudes, eles nos cobram ali na reunião mediúnica de desobsessão. Então, Hermínio Corrêa Miranda, ele aqui está dizendo que um espírito em grande estado de agitação, ali que se comunicou no campo vibracional do médium, né, pediu a ele que falasse com sua mãe. Sua mãe, que Hermínio Corrêa Miranda conhecia, né? Embora Hermínio Corrêa Miranda, né, não tenha prometido, pois não tinha ainda o que dizer à pobre senhora, o espírito me cobrou logo na sessão seguinte. Você, olha só o espírito na próxima reunião. Você não falou com a minha mãe? Respondi-lhe que não tinha ainda uma palavra tranquilizadora para dizer a ela e não podia, evidentemente, falar do verdadeiro estado de aflição em que se encontrava ele. Então é o seguinte: médium e doutrinador é porta-voz do espírito. O médium, o doutrinador, ele, de certa forma, ele acaba sendo um porta-voz dos espíritos manifestantes, comunicantes, aliás, no campo vibracional do médium, ali
na reunião mediúnica de desobsessão. Um porta-voz. Um porta-voz que cede a oportunidade ao espírito sofredor de se imantar em teu campo vibracional para receber o choque anímico através do médium e também palavras de consolo, de carinho, de conforto do doutrinador. Nada mais que isso. Doutrinador nenhum deve prometer aos espíritos que levarão ao conhecimento de seus familiares qualquer tipo de recado. O dia que isso acontecer, se você deparar com alguma pessoa agindo dessa forma, fuja dessa pessoa, porque essa pessoa não está lá com o juízo normal, de acordo com os desígnios de Deus contidos nas obras básicas da doutrina espírita. Pois veja bem, o que passou, passou. Nem todo mundo tem compreensão, tem entendimento. Como Hermínio Correia aqui mesmo diz, respondi-lhe que não tinha ainda uma palavra tranquilizadora para dizer a ela, e não podia evidentemente falar do verdadeiro estado de aflição em que se encontrava ele. Tem certas mães, eu até entendo, tem certas mães, porque mãe sofre, a gente tem que entender isso, mas não significa que eu vou me compadecer com o sofrimento dela e falar o que não deve e nem o que deve. Não é assim. Quantas mães já me procuraram? Luiz, eu gostaria de saber notícia do meu filho, da minha filha. Eu gostaria de saber notícia de fulana, cicrano, bertano. Pedidos diversos. Que eu confesso a você, em cada 10 casos, 7 eu desconheço, mas 3 eu tenho conhecimento. E mesmo assim, eu não levo ao conhecimento daquela mãe ou daquela pessoa que pediu aquela orientação, eu não levo ao conhecimento. Porque a pessoa não está preparada. Imagine só uma mãe, ela pede uma orientação da seguinte forma: eu gostaria de saber como que está a minha filha que se suicidou. É natural que ela não está preparada para saber que a sua filha encontra-se no Vale dos Suicidas, sofrendo, e que lá permanecerá por mais uns 10, 15 anos ou mais. Ela não está preparada. Ninguém está preparado. Então são raros os casos que podemos levar ao conhecimento da família. O que muitas pessoas não sabem, olha só para ver como são as coisas. A misericórdia divina é tão grande
que eu não sei se você sabe disso. Eu já assisti palestras de Carlos Bacelli, narrando esse caso que eu vou narrar agora. Eu já assisti palestras de uma médium que trabalhava lá na Casa Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, casa que Carlos Bacelli dirige. Ultimamente, parece que ele se encontra no Centro Espírita Bittencourt Sampaio, por motivos de reforma lá no Pedro e Paulo, agora 2024. Domingas, uma médium, que já desencarnou e que já até psicografou obras através de Carlos Bacelli. Mas eu tive o prazer de conhecê-la no corpo físico. E uma palestra dela, um dia, ela tratou especificamente a respeito do que eu vou te dizer agora. O que muitas pessoas não sabem é que em cada 10 psicografia que o médium Carlos Bacelli recebe, umas 4 ou 5 são elaboradas pelos mentores espirituais daquele ser desencarnado que, por merecimento dos familiares que procura o médium Carlos Bacelli, por merecimento, por fé, por acreditar, por estarem sofrendo muito, os mentores espirituais passam por aquele espírito que não está presente, por se encontrar em vales sombrios, sofrendo amargamente. Aí você pode me dizer, mas então os mentores espirituais, passando-se pelo meu filho ou pela minha filha, eles estão divulgando a mentira? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É merecimento da família, é fé da família, é a dor da família e também um certo merecimento daquele espírito que se encontra nos vales sofrendo. Um dia Chico Xavier foi pego mentindo a uma pessoa. Depois que a pessoa foi embora, a pessoa pegou e interrogou: mas Chico, você mentiu para aquela pessoa? Não, meu filho, eu não menti. Eu apenas adiei a verdade, porque a pessoa não está preparada para ficar sabendo da verdade nesse momento. Então ela vai se fortalecer e no momento certo ela vai receber o que ela busca. Então muitos espíritos, não estando em condições de deixar uma mensagem através dos médiuns psicógrafos, os mentores espirituais deles passam por eles. Porque quem melhor conhece aquele indivíduo lá no Vale dos Suicidas que o próprio mentor? O mentor conhece tudo nesse sentido. Ele conhece o nome do pai, da mãe, dos irmãos, da esposa. Ele conhece tudo. Ele pode passar
tendo merecimento, a família. Tendo merecimento, aquele espírito também, porque não é porque aquele espírito que se encontra nas regiões umbralinas, que ele não tem um certo tipo de merecimento, que ele tem. Ele não tem merecimento e condições de estar presente para deixar uma mensagem para a tua família. Mas é tudo interligado. Então, quantas pessoas têm me pedido orientação com relação aos entes queridos que retornaram já à pátria espiritual? Eu apenas, para algumas pessoas, eu digo, nós temos que agradecer muito a Deus, né, pela imortalidade da alma. Essa certeza nós temos de que fulano ou cicrana encontra-se muito bem na pátria espiritual. Ora, porque só pelo fato do ser continuar vivo, só pelo fato da morte não existir, significa que está tudo bem. Não importando o lugar que o indivíduo se encontra. Usemos, com todo respeito, o termo o ser, encontrando-se nos vales umbralinos ou nas colônias espirituais, tá tudo bem. Tá tudo bem, o importante é estar vivo. O importante é a vida. Então, nesse sentido, médiuns e doutrinadores não podem assumir a responsabilidade de intercalar para lá ou para cá notícias. Leve ao conhecimento da minha mãe que eu estou assim, 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 assim. É preciso tomar muito cuidado com isso. Outro me disse, ao cabo de uma semana particularmente angustiosa para mim, em virtude de terrível pressão de problemas humanos, que nada tinham a ver com o trabalho mediúnico. Essa semana eu quase te peguei. Ainda te pego. Tá vendo só? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, os espíritos sofredores, os espíritos das trevas, os obsessores, eles nos rondam, eles sondam o nosso comportamento, as nossas atitudes, eles sondam os nossos pensamentos. Depois, veja bem, muitas pessoas nas casas espíritas, muitos espíritos têm o hábito de dizer assim: os nossos irmãozinhos inferiores. Inferior no quê? Os obsessores, os espíritos das trevas, eles são inferiores a nós? São, Luiz. Aí eu te faço uma pergunta. Que inferioridade é essa que eles conseguem conhecer o nosso pensamento? Aí eu te pergunto, você consegue ter conhecimento do teu pensamento? Não. Tanto é que nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. Nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, Luiz? Não. Nós não conseguimos. O pensamento, eu me esqueço qual espírito que disse isso, é como se fosse uma boiada solta na invernada. O pensamento. Não significa que essa boiada possa destruir tudo que encontra pela frente. Porque nos cabe a responsabilidade nossa de cercar essa boiada
com cercas. A boiada está solta na invernada? Sim, vamos construir cercas. Na psicologia, que significa essa cerca? Oração. Vamos procurar inverter a polaridade dos pensamentos negativos para os pensamentos positivos. É fácil? Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Porque se nós não dermos o primeiro passo, nós não vamos descobrir nunca. Então nós não temos controle ainda sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos desejos, nós não temos controle. Quanto menos espera, tá lá a gente pensando, cobiçando, desejando. O que a gente não pode é sustentar esses sentimentos e procurar o mais rápido possível bani-los, substituindo-os por outros pensamentos positivos. Porque se você alimenta, depois você não consegue ter mais controle sobre aquele pensamento, sobre aquele sentimento, aquele desejo. Mas por que nós ainda detemos essas dificuldades? Por que nós ainda, quanto menos espera, estamos ali pensando negativo, desejando, cobiçando? Por quê? Devido ao nosso nível evolutivo. Nós não somos seres perfeitos. Perfeito é só Deus. O que equivale a dizer que um dia nós vamos ter mais controle dos nossos sentimentos. Mas até lá nós precisamos entender que nós nos encontramos num mundo de expiação e de provas e de expiações, e que por esse motivo perdura-se no nosso eu muito mais coisas negativas do que coisas positivas. Nós não devemos nos culpar e nem nos sacrificar, nos julgar pelo fato de agir de certa forma negativa. Nós não podemos, mediante aquela situação, sustentar o negativismo. Procurar conter, percebendo que ali se faz presente aquele sentimento, mudemos de faixa vibratória, da negativa para o positivo. E assim sucessivamente. Então veja bem, os espíritos das trevas, obsessores, enfim, quase sempre eles nos rondam, eles sondam nossas atitudes, nossos comportamentos, ao ponto de, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, eles dizer assim, ó, esta semana eu quase te peguei, mas eu ainda te pego. Ah, se te pego. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou te destruir. Agora, nós quem permitimos ele nos destruir. Porque não devemos também nos sentir assim amedrontado. Devemos orar, agradecer a Deus e pedir por aquele nosso irmão, porque ele está doente, ele está em sofrimento, não é verdade? Mas que os espíritos, eles se comunicam através do campo vibracional dos médios e nos diz isso. Sim, essa semana eu quase te peguei, por pouco, mas não se esqueça, eu ainda te pego.
eu ainda te pego. Você vai vacilar mais. A próxima vez que você vacilar, eu te pego. Eu te desestruturo. E é interessante, gente, que nós não podemos ignorar a fala desses nossos irmãos. Por quê? Porque nós somos muito vulneráveis. Nós somos muito frágeis. Não é verdade? Nós baixamos a nossa imunologia mental com coisas insignificantes. Basta analisar-se de que mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Então, praticamente 100% do que nós sentimos no nosso corpo encontra-se relacionado aos nossos desequilíbrios emocionais e psicológicos. E tem pessoas que são mais fragilizadas. Uma notícia, né? Uma outra coisa assim, repentina. Tem pessoas que até desmaia. Tem pessoas que não aguentam. Ela se perde mesmo. Aí as trevas, os obsessores, aproveitando daquela brecha, leva ela para o fundo do fosso. Vamos para o próximo vídeo.